Que bom. Gente, abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Quem gosta de prêmio? Quem gosta de prêmio aí? Todo mundo gosta, né? Quem não gosta? Vamos falar de prêmio hoje. Amém? Que bom. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 vai dizer assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Bora meditar nessa palavra. O Senhor é bom. Queridos, colocando uma introdução para a gente aqui, para nós aqui. Fomos chamados para a liberdade. Para a liberdade, Gálatas 5:1 vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para sermos livres. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Quantos livres nós temos aqui essa noite? Glória a Deus. Todos vocês que levantaram as mãos, que até o final dessa mensagem vocês estejam com outra opinião, amém? Se vocês continuarem com a mesma opinião, porque eu falhei na pregação do Evangelho. Sempre tem uma pegadinha, né? Tem gente que nem responde mais as minhas pegadinhas por causa disso. Quantos livros nós temos aqui essa noite? Isso, nenhum, glória a Deus. Fomos chamados para a liberdade, mas o que é liberdade? Precisamos entender e trabalhar o que é liberdade. Liberdade, nada mais, nada menos é a liberdade que entendemos biblicamente. Não é o direito ou o poder de fazer o que bem quiser. Nós entendemos pela palavra de Deus e a natureza de Deus, de que a liberdade que temos em Cristo Jesus é a opção de escolher, a capacidade, a possibilidade de escolher a quem daremos o controle das nossas vidas. No pecado, ali no jardim do Éden, todos nós fomos submetidos, subjugados à servidão e à escravidão do pecado. Mas em Cristo Jesus, quebrando e desfazendo pelo poder de salvação da cruz do Calvário, quebrando e desfazendo o poder do pecado, agora todo homem, toda mulher tem a opção, somos livres de escolher agora. Antes não tínhamos escolha, nós não tínhamos outra opção, só tínhamos uma opção. Mas agora em Cristo Jesus, somos livres para escolher a quem vamos dar o controle da nossa vida a partir de então. Quem lembra dessa série de mensagens, o controle? Lembra? Eu trouxe o controle do PlayStation, né? A gente foi trabalhando em cima daquele controle, é isso. Ninguém é livre, todos são escravos, todos são servos. O homem não foi idealizado, não foi feito para ser livre, o homem foi feito para servir. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso: eu sou um escravo, eu sou um servo. E como que o homem ele se torna servo? Como que o homem se torna escravo? Pelo que o homem se torna servo ou escravo? Pelos olhos. Pelos olhos. Nós serviremos aquilo que estamos olhando.
seremos servos e gastaremos a nossa vida servindo aquilo que os nossos olhos estão fixados. É isso. A palavra vai falar desse termo fascinação, aquilo que fascina o homem. O que é fascinação? Queridos, sexta-feira a gente tem reunião de oração, de intercessão. Eu estava orando, Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para nós nessa sexta-feira? O Senhor me deu uma palavra sobre encantamento. O mundo hoje, as pessoas hoje estão debaixo de encantamento. Sabe o que é fascinação? Estar fascinado é estar encantado. É aquilo que prende a sua atenção, aquilo que prende os seus olhos. Seremos escravos da morte ou de Cristo? Seremos servos da morte ou de Cristo? Romanos 1:1, Paulo, escravo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, etc, reticências. O apóstolo Paulo vai começar sua primeira carta do Novo Testamento, se apresentando como? Primeira qualificadora de Paulo. Ele não vai dizer que ele é o mais perito na lei, ele não vai dizer que ele é o mais embaçado em entender a Bíblia, ele não vai dizer que ele é o mais profético e o que mais entende do mundo espiritual. Ele começa dizendo que ele é o mais escravo de todos. Amém? Vocês estão comigo aí? Amém. Fica comigo, não vai embora. Fica aqui comigo. Aquilo que os nossos olhos estão contemplando é aquilo que nós vamos servir. E o que denuncia então, o que seria esses olhos fixos? O que seria esse olhar? O que seria essa fascinação? É o que nós chamamos de adoração. É isso. É aquilo que os nossos olhos estão vendo e imitando. É aquilo que a nossa vida está contemplando e desejando. É isso. E o que é que denuncia essa adoração? O que é que denuncia essa fascinação? O que é que denuncia o que é que as nossas vidas estão encantadas? Estão presas, estão fixas, estão enlaçadas pelo quê? Um dia eu era bem jovão de tudo. Estava na igreja, tocando minha guitarra, com chá com pão. E chega uma família nova, vinda do Japão. Veio morar no Brasil. Os meus olhos viram uma japinha, ainda informe. Será que vocês me entendem? Falei, é isso, Senhor, tua palavra diz, ensina a criança no caminho que tem que andar, quando ela crescer, não vai se desviar, é isso. Os meus olhos ficaram fixos, ficaram enlaçados, ficaram presos. Você fica apaixonado, sua cabeça não pensa outra coisa, seus pensamentos não pensam outra coisa, né? Alguém vai dizer, mas olha, tem tantas meninas para você namorar, por que você vai namorar? Não, mas eu quero essa. É com essa que eu começo a imaginar o rolê do cinema, é com essa que eu começo a imaginar o rolê na praia, é com essa que eu começo a imaginar a família, os filhos, o casamento. É com essa pessoa que eu estou apaixonado, enlaçado, enfeitiçado, encantado. É com isso que eu começo a estruturar a minha vida. É ou não é, gente? É. Estou encantado com esse carro novo, estou encantado com esse emprego novo. O que eu preciso fazer para me enquadrar? O que eu preciso fazer para alcançar, para obter? Qual que é o recurso financeiro? Qual que é a economia? O que é que eu tenho que ajustar na minha finança, nos meus ganhos? O que eu tenho que fazer para ter isso? O que eu tenho que enquadrar no meu currículo? Qual que é o próximo curso? Porque eu estou enlaçado por isso. É isso. E o que é que denuncia, de fato, então, pelo que nós estamos prisioneiros? Diga comigo com voz de profeta: serviço. A tua maneira de servir vai denunciar o que é que você está apaixonado.
Posso ouvir um amém? Que bom. É o serviço, é o servir, que vai denunciar o que é que os seus olhos andam vendo. Um pastor famoso um dia disse um sermão duro, uma palavra, uma frase dura, e ele vai dizer: se você quiser ir a um show de mentiras, vá a um momento de música de uma igreja. Teu nome é o mais alto, governos, poderes e domínio é teu. Nós cantamos e cantamos e cantamos, mas nem sempre é o que nós estamos vivendo. É a nossa maneira de servir o mundo que vai dizer e denunciar pelo que nós estamos enlaçados. Queridos, quando nós encontramos a Cristo, Senhor das nossas vidas, e fomos capturados por tamanha beleza, por tamanho amor, por tamanha bondade, quando nós fomos capturados, apaixonados por isso, nós passamos a reagir com a nossa vida com algumas características que podem ser vistas no serviço. Nós começamos a ser mais generoso, nós começamos a ser mais perdoador, menos rancoroso. Nós começamos então a orar pelas pessoas, nós começamos a doar para as pessoas, para o mundo, para o que está à nossa volta. Nós começamos a empenhar nossos talentos, habilidades, nossos recursos. Nós começamos então a nos mexer, nós começamos então a reagir àquilo que fomos capturados. Quem entende o que eu estou falando? Amém? Amém, é isso. Mas sabe qual é a criptonita do serviço? Sabe qual é a criptonita do serviço? Sabe? Quem já assistiu Superman? Amém? Sabe o que é criptonita, né? É aquela matéria que rouba, que drena a energia do super-homem, né? Os poderes dele. Sabe qual é a criptonita do serviço? Qual tem sido a criptonita desses dias? Desânimo, cansaço. Nunca se viu ou se ouviu falar de uma geração tão cansada. Já reparou, conversa com alguém e fala: como é que você está? Mano, estou cansado. Não tem ninguém voando, está todo mundo cansado. Cansado de estar cansado, não aguento mais ficar cansado. Desânimo em servir, cansado de servir. E o grande diagnóstico que a gente vai fazer, quando percebemos isso em nós, é porque provavelmente os nossos olhos estão colocados no lugar errado. Os nossos olhos estão colocados na recompensa errada, no prêmio errado. Quando nós tiramos os olhos do lugar certo, nós passamos a servir de maneira penosa, e que vai cansando, e que vai desanimando. 2 Coríntios capítulo 4, portanto, visto que temos este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desanimamos. Palavras do apóstolo Paulo. Portanto, visto que temos este ministério, sabe o que é essa palavra ministério? Essa palavra ministério é a mesma raiz para a palavra diaconia, que é a mesma raiz para a palavra serviço, e que a tradução mais ao pé da letra e mais original que a gente vai encontrar para todas essas palavras que eu citei é atender ao outro em suas necessidades.
visto que recebemos essa incumbência de atender aos outros em suas necessidades, e não porque somos bons, e não porque somos os melhores, mas é por causa da misericórdia de Deus, não desanimamos. Não desanimem. Não desanimem. Visto que foi isto que recebemos da boa parte de Deus, servir, não desanimemos. Amém? Que bom. Quero fazer algo diferente aqui essa noite. Vocês me permitem? Que bom. Se não permitir, você vai fazer do mesmo jeito, mas tudo bem. Pastor Raj, por favor, tira a mesinha aqui para mim. Gente, eu pedi para os meninos trazerem essas cadeiras aqui. E eu estava com essa canequinha na mão, me sentindo o Jô Soares. Acho que os novinhos não sabem quem foi o Jô Soares, mas tudo bem. Danilo Gentili está mais atual, mas tudo bem, não importa também. E eu falei, estou com vontade de entrevistar hoje. Você é o entrevistador hoje aqui. E eu queria que vocês recebessem com muita alegria uma salva de palmas barulhenta. Um homem dessa igreja aqui, casado, pai, um profissional incrível, o mais barbudo dessa igreja, multicampeão de jiu-jitsu, com vocês, John Brasil. Vem pra cá, meu querido. Não é pra mim não, é pro John, gente, vamos lá. Senta aí, é roubada mesmo, é isso mesmo. Você viu minha mensagem no WhatsApp? Então, você não me respondeu, eu ia te avisar, mas você não me respondeu. Gia, por favor. A paz, irmãos. Já está crente, já. Aleluia. Como é que você está, irmão? Estou bem, graças a Deus. Que bom. Gente, para quem não sabe, o John é um arquiteto incrível, ajudou bastante a gente, continua ajudando aí no projeto da igreja. E é o nosso Daniel Larusso aqui, Cobra Kai, aqui, um atleta do quê? Explica aí. Bom, sou praticante de jiu-jitsu há um tempo já, comecei em 2011. Pra falar a verdade, eu acho que eu comecei no esporte antes da minha profissão. E eu acho que dentro da minha profissão, eu consegui enxergar, através do esporte, muitas vitórias para conseguir desmembrar desafios dentro dela, né? A igreja foi um desses. A igreja, quando a gente iniciou o projeto, eu vim para cá com um intuito. E eu acho que no meu primeiro bate-papo, pastor, a gente tomar aquele café, né, para me apresentar para a igreja, ele já falou assim: você já vai entrar sendo usado já. Preciso de um arquiteto para fazer o novo projeto da igreja e tal. E a gente estava no desafio ainda da casa, né? Não era nem aqui ainda. A gente buscando ideias para a nova casa, como que ia ser, confeccionar. A gente achou vários desafios dentro daquilo ali. E aquilo ali eu sempre coloco como um adversário, né? Todo desafio eu coloco como um adversário. Por nenhum adversário é invencível, né? Por mais forte que seja ele tem um ponto fraco, a gente tem uma estratégia para traçar, a gente consegue vencer aquilo. E ali foi mais um projeto. A gente começou a pensar sobre o projeto, analisar sobre o projeto, bate cabeça daqui, bate cabeça de lá. E não dava certo, a gente precisava de alguém mais experiente para tocar aquilo e fazer aquela coisa acontecer. Chegou um certo dia, a gente parou para falar realmente se ali era para ser o espaço mesmo da igreja, se aquilo ali era o ponto certo, porque a gente viu que aquele adversário estava difícil. Uhum. A gente chegou a pensar, falou, chamei o Júnior para tomar um café, falei, será que ali realmente é o ponto da igreja? Ali tem que ser. A gente enxergou o desafio disso, o desafio daquilo. O Júnior falou, não, vamos ver se o correio tá para vender, a gente vai ver o correio aqui, que vai acontecer. Cara, olha o tamanho disso, e a gente já começou a mirabular, eu já comecei a pensar, meu Deus, aí a bucha é maior ainda do que a gente já estava para ver aqui. E a gente ficou um tempo orando por isso, né? O Júnior estava em oração, falando, não, Deus vai abrir as portas, vai dar certo.
E foi aqui que Deus respondeu, né? Um tempo depois o Júnior me ligou. Cara, preciso de você para ontem. E eu já, tipo, o que aconteceu tal? Não, agora deu certo, a gente achou. E foi onde a gente veio parar aqui, né? Que bom, que bom. Só uma pausa. Cadê o Jean? Ô, Jean está aqui. Tá sempre lá em cima, tá aqui. Coloca uma música de podcast, essa musiquinha aí dá sono. Foi, ó, pode pôr uma musiquinha de podcast. Você sabe qual que é? Não? Se vira. Acho que é legal. Brincadeira, tenho liberdade para brincar com ele. John, você é um atleta de jiu-jitsu, eu fico acompanhando seu Instagram lá, eu falo, meu Deus, cara, Deus, como é que esse cara consegue? O cara tá em Fortaleza, depois ele tá no Rio, depois ele tá na Bahia, depois ele tá no Rio Grande do Sul, não sei lá quanta... Você tem competido bastante esses dias, né? Tô vendo seu Instagram. Sim, eu tô disputando um circuito nacional. Não tô te vendo na igreja, mas no Instagram. Tô zoeira. A igreja você vê pouco, mas a gente acompanha, né? Tô correndo um circuito nacional por uma federação. Hoje é a maior federação de jiu-jitsu que a gente tem no mundo. Uau. E eu acho que de um tempo eu nunca consegui me expor tanto no esporte como eu decidi esse ano, né? Por um tempo eu larguei o esporte para estudar realmente. E a conciliação de treino, foquei mais na qualificação profissional e acabei deixando esse sonho um pouco de lado. Tá. Mas eu sabia que no momento certo ia acontecer. E do ano passado para esse ano eu tive uma transição muito grande na minha vida. Ela revirou de cabeça para baixo mesmo, em vários aspectos. Um deles foi a minha reconciliação com Cristo. Amém. Uau, quem pode aplaudir Jesus por isso? E era uma das coisas que eu mais pedia para Cristo. Amém. Deus sabe, tive várias promessas na minha vida que hoje eu enxergo elas se cumprir. Uma delas é a minha família, está na igreja. Amém. Uau, amém. Vem batismo aí, hein, Jéssica? Que boa. Pra quem não sabe, o John falou assim, eu não vou na igreja, eles não vão aceitar o tatuado. Eu falei, ixi, você não conhece o Léo. Um dos meus bloqueios foi muito isso. Eu acho que eu vim de uma igreja que ela tinha uma doutrina bem diferente. Até pela prática do esporte era um pouco difícil. A disciplina. Por um tempo, eu mesmo decidi seguir meu caminho. Eu via que ali eu já não estava mais cabendo, não era meu espaço. E decidi andar com minhas próprias pernas. O Leandro, eu acho que é uma prova viva disso. Ele sempre falava, sozinho não dá, a gente precisa voltar, a gente precisa conversar, isso e aquilo. Eu acho que foi uma das poucas pessoas que realmente não deixou a corda sair e sempre estava no meu pé, né? Cara, vamos ali, vamos aqui, vem isso e aquilo. Mas eu tinha um paradigma muito grande, até pela forma com que eu me toquei depois no mundo, né? Desenvolvi tatuagem, não que isso na minha cabeça fosse errado, mas na forma com que eu via as pessoas julgando, eu achava tipo assim, eu vou ser um estranho no meio de um lugar que não ia ser aceito de novo. E foi engraçado que eu cheguei numa cantata de Natal, de moicano rosa, tinha acabado de participar de um campeonato, parecendo um punk doido no final da igreja. Pica-pau afeminado, desculpa. Realmente, assim, quando a gente fala, um dos meus primeiros contatos foi o Léo. Aí, ó. E o Léo veio brincar comigo. Ele falou, cara, por causa disso, aquilo, olha o que eu tenho aqui, não sei o quê. E tipo, eu falei assim, não, tem mais doido dentro da igreja também, então não sou só eu de doido aqui. Ah, tem um monte. Aí a gente começa a se identificar um pouquinho em relação a isso, né? A gente vê que alguns paradigmas que a gente mesmo cria, tipo, para Cristo não faz diferença. Ele realmente olha o nosso coração e que a gente entregue de corpo e alma mesmo, né? Isso daí. Amém. Essa matéria aqui, ela vai ser consumida. Vai. Você é faixa? Marrom. Faixa marrom. Para preta falta o quê? Uma só. Próximo passo, faixa preta. Então é isso, tá? O John é meu amigo. Só queria deixar claro, se quiser mexer comigo. Obrigado, John. Tô brincando. Só para descontrair. Pra você não ficar nervosão aí. Você tá voltando, você tá correndo. Eu queria emprestar seu conhecimento de atleta. Você está correndo no circuito brasileiro, eu sei disso, te acompanho, a gente conversa bastante, mas
o suficiente para entender esse momento de vida e tal. Eu sei quando nas suas ausências aqui você está correndo o circuito. E glória a Deus, o Senhor é bom. Todo final de semana tá lá ele subindo no pódio lá, subindo, ganhando medalha. Se tivesse me atendido antes, eu pedi para vocês trazerem as medalhas. Tá bom. E eu queria falar um pouquinho dessa vida de atleta. Quanto tempo por semana você treina? Falar a verdade, a vida de atleta ela tem que ser seguida todo santo dia, de toda santa forma, né? Todo dia? Porque o atleta não é só treinar, né? O atleta é cabeça, o atleta é alimentação, o atleta é dedicação. Você vai abdicar de várias outras coisas para você conseguir aí um mérito dentro de um tatame. A mesma coisa que você estava falando aqui em relação da gente se entregar tudo a Deus. Se você quer realmente assim ser um campeão, você tem que se entregar tudo dentro daquela performance, né? Como às vezes você vai se entregar de uma melhor performance para atender um cliente dentro da sua profissão. O atleta é isso. Então, vai desde da forma como você acorda. Eu tenho muito problema antes da competição, né? Pré-competição, fico muito nervoso. Às vezes o corte de peso a gente me dá insônia. Você fica naquela adrenalina de como que vai ser. E, não é a primeira vez que você faz aquilo, né? A gente fala, não, quanto mais você faz, mais tranquilo você fica, mais leve fica as coisas para você. Para mim, parece que é o contrário. Cada campeonato que a gente vai participar, cada desafio que a gente tem, parece que é novo. Putz, como é que vai ser lá de novo? Como é que é aquilo? Você cria aquela ansiedade em relação ao pensamento. Como que vai ser a preparação? Será que a preparação está boa? Será que eu estou suficiente para isso? E realmente você só consegue relaxar quando você está pisando no pódio e você fala, fui campeão de novo, né? Mas Boa. Eu enxergo isso como não mérito, mas, como eu disse, é uma promessa isso daí. Eu não sabia quando eu ia viver, mas eu estou vivendo esse processo. E eu acho que o esporte ele abre caminhos nesse processo de diversas formas. Eu tento hoje... É um pouco difícil eu falar assim, que dentro de um tatame, você sempre, todo momento, ou fala de Cristo, ou fala de alguma outra coisa, que dentro do tatame é pouca conversa, muita batendo porrada. nos outros não dá, né? Não tem como você estar enforcando um amigo e falar que Jesus te ama. Isso que eu ia falar, mas... Mas eu vejo que hoje, através de algumas atitudes, eu sempre brinco que o exemplo arrasta. E eu vejo hoje pessoas mais próximas me perguntando, onde você vai, o que você faz, como que é. Porque vê como que é uma correria em relação a tudo isso, né? A gente, às vezes, posta no Instagram ali um pouquinho do que a gente vive, um pouquinho do que a gente passa. Boa. Ninguém entende o problema que você tem ou que você enfrenta, quais são as batalhas que você vive antes de qualquer competição. A gente fala com a competição ali é uma parcelinha pequena, né? Boa. Você tocou num ponto que é importante, eu achei importante passar um marca-texto. Você falou do pré, né? Ali a véspera da competição, a ansiedade, a insônia às vezes, a preocupação. Eu fico imaginando, queria que você falasse um pouquinho sobre a necessidade e o grau de foco para esse tipo de competição já num nível profissional, né? O foco na competição, pelo menos para mim, tá? Por exemplo, tua preparação muda de campeonato para campeonato? A preparação não, a preparação a gente mantém a mesma, porque basicamente, é o que eu falo, a gente acaba estudando, quando a gente consegue enxergar com quem a gente vai lutar, a gente acaba estudando um pouquinho o jogo de cada adversário, né? É normal isso. Então, tal adversário ele tem um modo de competir dessa forma, então a gente sabe que se a gente entrar desse jeito, a gente pode ser que vai bater de frente, não dá certo. Então, a gente tem que pensar na estratégia justamente para conseguir vencer o combate. E o foco, ao meu ponto, eu tento dividir a minha agenda como profissional, como atleta, isso daí. Quando realmente tem competição, acabou. Eu tento desfocar da vida profissional, tento desfocar de problema, tento desfocar de um monte de coisa e realmente focar só naquilo. O que precisa ser feito? A partir do momento do som que você ouve, a forma como você se prepara, como se aquece, os minutos antes com quem você vai falar, quem você busca compartilhar isso. São as pessoas que você se cerca ali, que realmente vai te trazer confiança para aquele momento, né? Então, hoje eu vejo pessoas assim mais chaves que eu consigo conversar para, minha cabeça tá boa, tô bem, dá para ir. Legal. Você diria assim que a cabeça de um campeão é aquele cara que entra assim e falou, legal, cara, se eu chegar em quinto, tá bom. Não. Você entra na competição para quê? Ser campeão. Para ser campeão. Toda competição você entra e você fala, mano, vou ser campeão. Tem que ser campeão. Diferente do resultado, nem sempre você é campeão, né? Sempre, às vezes acontece deslizes e
Às vezes a estratégia não bate. Às vezes realmente você acha um adversário que a técnica dele é mais afiada que a sua no momento do combate. Tem dia que eu falo, tem dia que é noite, né? A gente brinca, pô, você vai, treinou pra caramba, você chegou lá e, pum, não foi o que você imaginava. Normal, acontece. Não é sempre que você vai estar no ponto mais alto, né? E muitas vezes nem sempre eu estava no ponto mais alto. É isso que eu falo. Então, hoje a gente enxerga assim, pô, nossa, 2024 está sendo um ano totalmente diferente. Ano passado eu fiz 30 pódios no ano inteiro. Esse ano eu já estou em 30 pódios na metade do ano. 30 pódios. E isso daí eu estou falando que, tipo, basicamente 20 finais eu fiz. Então, assim, se eu pegar um parâmetro do que vem de evolução, esse ano eu estou num nível totalmente diferente de preparação cabeça, preparação física, espiritual. E eu acho que essa triangulação eu vinha deslizando justamente pelo período espiritual. Eu me lembro uma vez que você comentou que você perdeu uma luta e o seu mestre te falou isso, que você perdeu mentalmente, né? Você entrou falando, olhou pro cara, falou, vou ganhar. Ele me contou, tá, gente? Falou, entrei e vou ganhar. E aí o cara acabou ganhando de você. Acontece, é aquilo que eu te falo, assim, a gente nunca vai numa preparação ou num campeonato pensando em perder, né? Aquela, o importante é participar. Eu nunca tive isso, particularmente, assim, a gente sempre treina para ganhar, a gente sempre treina para buscar o título, para se destacar. E é o que eu falo, ali não é uma coisa para a gente, tipo, vou me vangloriar por aquilo, né? Basicamente são vários testes, você vai se fazendo, eu preciso daquilo, estou dentro daquela prática, e você busca isso. Esse evento foi um dos eventos que realmente tinham pessoas ao meu lado ali que não fazia tanto sentido estar naquele momento, né? Mas a gente sempre fala, pô, a pessoa às vezes chega para você, pô, você vai lutar com um adversário que é extremamente duro, o cara é campeão daquilo, campeão disso. E às vezes se a gente não conhece a pessoa ou não sabe que ele já ganhou, você vai olhar pro cara e falar, pô, um cara que sangra igual eu. Normal isso. Você entra numa luta e às vezes você nem sabe quem é o cara também não sabe quem é você, e numa dessa sua cabeça tá boa, pô, tá de igual para igual, você sente o primeiro contato. E às vezes quando a pessoa ela te põe aquela, o cara já é campeão disso, o cara é campeão daquilo, hoje ele está numa melhor fase, você, opa, peraí, você liga aquele sinal de alerta, você já não vai na mesma intensidade que você ia, né? Você já tipo, vai com o pé atrás. E numa dessas aí, você acaba se atrapalhando, porque você perde a sua autoconfiança, né? Foco. Você perde o seu foco. Entendi. Como que você resumiria a palavra foco? O que é foco para você? Você é um atleta, na cabeça de um atleta. Alvo. Alvo. Boa. Quer dizer, o teu alvo é o primeiro lugar. Sim. Boa. Bem rápido, bate bola assim. De 0 a 10, para ser campeão, 0 é nada, 10 é muito. Netflix. 0. McDonald's. 0. Besterol. Cara, eu vou falar por mim, às vezes a gente foge da dieta. Quinta série, é fogo, eu sei. Mas vou falar que 5. Boa. Treino. 10. Mentores, mentoria, 10. mestres. Mas você já não é bom? 30 pódio? Não. Tá demais. Não é questão do pódio. Quando você fala de mentor, isso é uma coisa que eu já conversei com você, que você engloba nisso daí. Muitas vezes a gente fala assim de batalha e a cabeça, né? Às vezes o foco vem muito disso daí. Mesma coisa a gente vir para o culto, buscando algo e o celular não parar de tocar no seu bolso e você toda hora abrir o seu celular e olhar o celular e ver isso e ver aquilo e a passagem está comendo solta aqui e você olha para lá e você fala, pô, perdi um momento aqui, perdi um momento. O que eu fiz ali? Eu nem resolvi o celular, nem resolvi o culto, nem resolvi nada, então você tem foco em nada, né? Por isso que a gente fala que o foco tem que ser 100% presente. Presente o que você está fazendo? Estou 100% presente na igreja. Então tá bom, depois você resolve outra coisa que não é naquele momento. Estou 100%... A mesma coisa você fala assim, eu participo de uma empresa, eu tenho que tocar uma reunião e se você está tocando uma reunião na sua empresa, você não pode ficar com o seu celular ou o seu chefe vai encher seu saco ou você não vai passar credibilidade para o seu cliente, que você está conversando com ele toda hora mexendo no seu celular. Então o foco é isso, é você estar em um determinado lugar, 100% naquele lugar. Boa. Qual que é o próximo passo do John?
Dentro das competições hoje? É. A gente tem a segunda... Agora inicia basicamente o segundo semestre, ainda tem bastante competições para a gente fazer. Tem algumas viagens ainda esse ano. Mas, de verdade, as coisas vêm acontecendo na minha vida dentro do esporte. Eu nunca imaginei acontecer da forma que está acontecendo. A gente sempre vê assim, né? Pô, as pessoas são mais novas. Hoje completei 30 anos esse ano. E entrei no judô com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Mas, para falar, eu nunca fui visto pelo esporte como atleta mesmo, assim, né? Sempre fui um praticante, acertava as competições, errava em muitas competições, mas estava normal. Aquilo ainda era um hobby, vamos dizer assim. Quando começou a enraizar mesmo, em 2011, que eu entrei no jiu-jitsu, a gente começou numa prática diferente. Eu estava estudando ainda, estava dando ênfase a isso ainda. Um dos meus professores sempre falava que um atleta não pode ser burro. Ele falava desse jeito. Então, o atleta ele precisa se profissionalizar, ele precisa se dedicar, não só à prática esportiva, mas dentro dos estudos também. E iniciei a faculdade, me formei na faculdade, ingressei em meu escritório, e isso foi se passando anos e anos, até você falar assim, chegou um momento que eu falei assim, eu acho que esse ano eu posso me dedicar um pouco a mais. Mas levou um tempo para isso, né? Não foi da noite para o dia. Até o escritório estar redondo, até as coisas estar começando a se pagar, até você se estabilizar, até você estar com a cabeça boa. Eu acho que é o principal, a cabeça ela manda demais em tudo que você vai fazer, para sua empresa estar bem, para suas competições irem bem, para sua família estar bem, sua cabeça tem que estar boa. E isso levou um bom tempo. Não que eu esteja a cabeça boa, mas eu falo que hoje está bem mais controlada do que era um tempo atrás. Tá, para acabar. Quando você ganha ouro, primeirão, qual é a sensação que te vem assim? Gratificação. Gratificação. Uau! Deu certo. Aí no outro dia? Tudo de novo. Tudo de novo. É isso. Mas quanto tempo para ser faixa preta? Cara, depende de atleta para atleta, mas eu comecei em 2011, então a gente já está em 2011. Faz mais de uma década aí, né, que a gente está buscando. Mas eu acho que o esporte ele abraça tudo isso, né? E é incrível que quando a gente está com uma cabeça diferente, e antes de qualquer viagem, antes de qualquer competição como escrever, eu criei um hábito muito grande de pedir permissão para Deus se aquilo realmente é da vontade dele ou se não é. Como eu já perdi competições que não era um dos fatos que você tocou. No ano passado eu tive um contato muito grande com... Eu acho que ali Deus estava curando algo que não era basicamente o que eu estava pedindo a cura. Eu participei de uma competição, ano passado eu estava muito bem nas competições de judô. E por um momento passou na minha cabeça que eu poderia estar buscando uma vaga totalmente diferente dentro de uma competição de seleção, buscando um mérito, e sonhei alto, né? Eu sempre sonho alto. Eu falo, você sonha alto, você acaba acertando alguma coisa dentro daquele patamar ali que vai te servir muito bem. E eu cheguei a perguntar para o professor, falei, com quantos anos uma pessoa pode ir para as Olimpíadas, né? E ele falou, não tem idade. Você pode ver que tem atletas que têm 40 anos e estão disputando Olimpíadas ainda. E eu fiquei naquilo, eu falei, acho que eu tenho potencial para isso, para aquilo. Me inscrevi em algumas competições, me saí muito bem nessas competições, ganhando de atletas que já estavam renomados da seleção, estavam buscando outros aspectos também. E fui correndo no circuito, fui passando as etapas, fui criando confiança, fui indo para as cabeças, e tinha uma competição que, se eu ganhasse essa competição, eu participaria de um paulista e possivelmente de um campeonato brasileiro para poder disputar essas vagas. E numa dessas competições, eu só pedia para Deus que, se fosse da vontade dele, aquilo desse certo. Se não fosse, ele saberia de todas as coisas. E nesse dia eu fui para a competição, fui sozinho nessa competição. Cheguei lá na competição, fiz o mesmo preparo de sempre, o mesmo aquecimento, fone de ouvido, moletom, cara fechada, focado naquilo, buscando só o objetivo. Eu fiz 6 lutas, finalizei 6 lutas em questão de cada luta em menos de 1 minuto e meio. Então, fui para uma semifinal muito inteiro. E, basicamente, todo mundo era aquilo, né? Do pessoal que já estava na mídia. Eu era, vamos dizer assim, estreante novamente. Ninguém me conhecia, então todo mundo queria saber, quem é aquele doido? O cara veio aqui, bateu em todo mundo e está indo para as finais. E nessa final, a gente fez uma luta... Eu fiz uma luta com um dos meninos que era
basicamente assumiu a minha vaga, eu falo assim. A minha não, né? A vaga era dele, realmente. E, foi uma luta duríssima. Eu encaixei muita pontuação nele. A gente, realmente, assim, o braço dele só não quebrou, acho que porque Deus não quis mesmo. E acabou aquela luta, faltando, acho que questão de 15 segundos. O técnico dele gritava mais que tudo na ponta da área. Tipo, vai que é sua, vai que é sua. E eu não entendendo. Eu falei, a luta é minha, tá ganha. Faltando 15 segundos, ele fez uma pontuação que me tirou do campeonato. E nessa pontuação, para mim não ceder, eu torci meu joelho. Faltando 15 segundos. Na minha cabeça, eu falei para Deus, né? Eu falei, se for é minha, se não for, você sabe o que vai ser feito. Mas eu falei para Deus, também não era para me machucar, né? Era só para mim não ir. E realmente eu machuquei meu joelho, eu vim de uma lesão no joelho esquerdo um bom tempo carregando ela. E saí realmente, ninguém gosta de perder, eu acho assim, e mais numa competição que era muito importante. Mas aí foi engraçado que na hora que eu saí da área, meu técnico olhou para minha cara e ele falou assim, Deus sabe todas as coisas e não era seu momento. Aquilo acendeu na minha cabeça, porque Deus ele mostrou que ele tinha algo maior na minha vida. Amém. Que não estava dentro do tatame. O menino que eu perdi era cristão também. E ele veio conversar comigo. E é engraçado que ele falou que para ele estar onde ele está, ele ia enfrentar um gigante. E no momento que ele falou, eu imaginei, eu era o gigante nessa luta. Eu era o gigante. E o técnico dele veio, acabou a luta, o técnico dele veio, me abraçou e falou, cara, nunca vi uma luta tão boa quanto a de vocês, o estádio parou para assistir a luta e tal. E foi uma gritaria danada, mas naquele momento eu não entendi, né? Naquele momento eu queria a vitória, naquele momento eu queria o título. Foi um sonho que eu enraizei na minha cabeça e falei, aquilo vai acontecer. E é isso, a gente acaba abdicando, a gente vai sonhando com essas coisas e vai criando essa ansiedade no coração, vai criando aquilo. Mas eu sempre pedi para Deus, eu falei, Deus, demorou para me voltar, eu não quero sair. E aquilo ali eu sabia, se fosse, como que ia ser aquela preparação, como que ia ser entrar naquilo, estava preparado, não estava, eu ia ter tempo para viver aquilo realmente, se não era aquilo. E meu técnico ele falou aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça. E foi um campeonato que eu fiz no litoral aqui de São Paulo. Na hora de voltar, eu voltei dirigindo, meu joelho estava bem travado, estava bem limitado mesmo. Eu ainda falei, graças a Deus foi o esquerdo, o carro automático, consegui voltar. Mas eu cheguei em casa e falei para a Jéssica, eu machuquei o joelho sério, é difícil de eu falar, vamos para o hospital. Só que eu falei, tá uma dor muito aguda, eu acho que eu rompi alguma coisa, ou meu joelho estava fora do lugar, eu estava sentindo muita dor, não conseguia dobrar meu joelho. Parecia uma perna de pau mesmo. E ela falou, então vamos no médico, se você está com esse nível de dor, vamos no médico. E eu olhei no relógio ainda, eu falei assim, dá tempo da gente ir para a igreja ainda. Vamos na igreja. Eu precisava ir para a igreja. Desde o campeonato, com tudo que aconteceu pós-luta, com tudo que veio falando, eu falei, não vai estar no hospital que eu preciso. E eu cheguei na igreja, já estava acontecendo, basicamente cheguei bem atrasado na igreja, o Júnior já estava pregando já naquele dia. O culto foi maravilhoso, e no final do culto, eu lembro até agora, o Júnior ele começou a pregar, e a igreja estava em fogo já, e o Júnior falou assim, vou orar por cura hoje, né? Na hora eu pensei, fala logo o joelho, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando essa dor. E o Júnior falando, ele falou, estou orando por estômago, isso, aquilo. E eu só lá atrás, assim, fala joelho, pelo amor de Deus. Só que aconteceu tudo aquilo e nada. Eu levantei no culto, mancando. Aí a Luísa acabou falando pra mim assim, tá ruim, tá? Eu falei, machuquei o joelho, tal, acho que meu joelho tá fora do lugar. Não estou conseguindo dobrar. Sentindo minha rótula bem dolorida. E ela falou assim, não, vamos orar. Vamos orar e depois você vai para o hospital.
E nesse dia tava o Ricardo e o Gui. E antes de eu sair da igreja, assim, o culto inteiro eu pedi para Deus, eu falei, Deus, se for, faz a tua vontade de novo, né? E foi uma experiência fora do comum, que eu nunca tinha sentido aquilo. O Guilherme e o Ricardo começaram a orar por mim. E o Ricardo colocou a mão no meu joelho. Eu perguntei para ele se ele sentiu, ele falou que não. Mas o Ricardo começou a orar, eu comecei a sentir meu joelho pegar fogo. Estava queimando muito, parecia que tinha passado pomada no meu joelho e você sente aquela dor aguda. Eu senti meu joelho começar a pegar fogo, e meu joelho estralou. Só que na hora que estralou, eu falei, meu joelho estava fora do lugar. Porque eu comecei a suei muito. Uma vez eu tirei um ombro do lugar. Eu lembro que quando colocaram meu ombro no lugar, foi uma suadeira danada que me deu. Porque assim, tipo, você fica tenso e do nada você respira de novo. O corpo, ele solta. E na hora que meu joelho bateu isso daí, eu senti. Eu falei, Jesus botou meu joelho no lugar. Amém. Na hora eu falei, impossível isso. Tipo assim, na minha cabeça eu falei, não, é coisa da minha cabeça. Só que na hora eu consegui só ajoelhar. Foi a única coisa que eu fiz. Eu virei e ajoelhei. Eu não estava conseguindo nem andar. E... eu caí, chorei. E aquilo ali é difícil você falar isso para uma pessoa que, tipo, não conhece a palavra. Você fala, você é louco, né? É difícil. E aquilo ali, na hora que eu fiquei no fundo da igreja, a gente estava indo no SESC, eu ajoelhado ali. E o Gui, tipo, dava para ver que o Gui e o Ricardo ficaram, tipo, atrás de mim, olhando assim, o pessoal... E o Júnior chegou em mim, eu lembro até hoje que ele falou assim, ele falou assim, irmão, que Deus está curando não é seu joelho. Deus está curando tua fé. Uau. Amém. E a partir dali eu acho que eu comecei, a dar mais valor às coisas, né? De Deus. E entender um pouquinho aquele processo, que nem tudo o que a gente está no nosso coração é no nosso tempo, que nem tudo está no nosso coração vai acontecer da forma que a gente planejou, se a gente não colocar Deus no primeiro comando, né? E é incrível esse circuito que esse ano que eu decidi participar, antes de qualquer viagem, antes de qualquer competição, eu coloco Deus em primeiro lugar. Se for para participar, que Ele coloque pessoas certas no meu caminho, que as pessoas certas entrem, se Ele tiver que me usar, Ele use. E eu falo que às vezes não seja pela minha aparência, mas seja pela minha boca, consiga falar de Deus para alguém. E é engraçado que todo lugar que eu vou, às vezes você está sentado numa arquibancada sozinha, que a maior parte dos campeonatos eu vou sozinho. Você se depara de uma pessoa que às vezes está ouvindo um louvor no celular e o cara está do seu lado. Você se depara com uma pessoa que vai perguntar para você e essa pessoa... Foi bem engraçado, em Salvador eu estava sentado na arquibancada, muito tempo para iniciar os combates. E chegou um faixa branca do meu lado, assim, a gente sempre brinca, né? Pô, faixa branca sempre vem para fazer presepada, né? E... esse cara sentou do meu lado, era um menino ainda, devia ter uns 20 anos de idade ali. E ele perguntou, pô, você veio sozinho? Eu falei, vim sozinho. Ele falou, de onde você é? Eu falei, sou de São Paulo. E ele falou, pô, que legal. Aí ele, pô, você tem Instagram? E tipo, pô, falei, pelo amor de Deus, né? Tipo, deixa eu em paz, eu tô quieto aqui e tal, assim. Eu falei, pô, tenho sim, tal. Pô, legal. Como que tá seu Instagram? Eu falei, ele não vai dar paz. Eu falei, não, cara, me segue aí e tal, e passa o seu aí que eu vou te seguir também, tal, não sei o quê. Aí aquele menino entrou, nossa, que legal, é bacana o Instagram, tal, pô, já ganhou bastante coisa esse ano, né? Veio pra cá, pra Salvador para disputar o campeonato também. Não, você vai ser campeão, em nome de Jesus. Eu olhei assim, né, tipo, a gente não tinha nem competido ainda. E... menino faixa branca, a gente fez assim, na humildade dele, que ele estava ali, ele estava querendo conversar ou tentar ganhar alguma coisa, ou explicar alguma situação. E ele me perguntou assim, como você se vê daqui a uns anos? Do Neidas, assim. Do nada. E aí, naquilo eu olhei assim, me deu um estalo muito grande. Eu falei, Deus, o que você quer? Menino faixa branca, nunca vi na vida, não sei nem quem era. Sentou do meu lado numa arquibancada que cabia 1 milhão de pessoas. Não, ele veio e sentou do meu lado. E eu falei, cara, eu não sei como eu me vejo daqui a uns anos. E eu falei para ele dessa forma, eu falei assim, só Deus sabe. E eu espero que ele saiba o que eu devo fazer daqui a uns tempos e ele me ensine.
Que Ele me mostre o que eu tenho que fazer daqui a alguns anos. E esse menino, ele falou para mim: cara, eu vou te acompanhar, porque você vai viajar o mundo. Só que aquilo ali entrou na minha cabeça, eu pensei, pô, Deus, eu não queria nem dar valor para o menino. Eu não queria nem ouvir ele falar e... na minha arrogância toda, de estar focado naquilo ali, eu estava tentando, não bater papo com ele e ele falou aquilo, né? E eu não tinha falado para ele que era cristão, nem nada. Estava quieto. E ele falou assim, eu sou cristão também. Meu pai e minha mãe estão ali, ó. E eu senti de vir sentar do seu lado. A partir dali eu vi que todas as competições, tudo que eu estou fazendo, Deus está do meu lado. Uau. Amém. Eu sempre peço para Ele colocar pessoas certas do meu lado. Nem sempre eu enxergo quem são essas pessoas. Mas eu pude ver que todos esses estados que eu estou passando, ou eu estou deixando um rastro, ou Deus está me ensinando alguma coisa. Amém. Então, por isso que eu falo, é uma promessa que eu estou vivendo isso daí. Eu não sei Amém. como Deus vai usar, como Deus vai fazer. Eu nem sei se eu vou continuar competindo. Mas esse ano foi um propósito que eu criei comigo mesmo. E eu vi que a minha performance só conseguiu melhorar depois que eu fiz essa triangulação. E só está dando certo depois que eu coloquei Deus como a ponta da pirâmide, né? Amém. Ali eu falo que mudou bastante coisa. A minha ansiedade diminuiu muito por um monte de coisa. Não que eu seja uma pessoa centrada hoje. Mas a minha ansiedade diminuiu muito em relação a vários aspectos da minha vida. A maior parte das coisas hoje eu falo que, não adianta a gente sangrar num mar de tubarão que você vai ser engolido. Você tem que saber sangrar para as pessoas certas. Se aquelas pessoas vão te ajudar ou não. Eu descobri que hoje meus problemas eu sangro para Deus. Amém. E a maior parte dos meus problemas hoje foram resolvidos. Todos estão... basicamente, assim, tive algumas semanas bem difíceis, até antes do Campeonato de Fortaleza. Aconteceram várias coisas assim que, não vai dar certo, não era para ir, desiste disso, desiste daquilo. Bateram no meu carro, aconteceu um monte de coisa, tive problema no profissional. Várias coisas que vão minando e vai tirando seu foco de uma coisa que você determinou a fazer. Mas eu orei para Deus e falei, Deus, tudo isso aí está vindo para fortalecer ou realmente para me abater? Não é para ir, não é para fazer. Meu último campeonato foi esse campeonato de Fortaleza. E realmente, se eu pegasse a minha semana, como ela veio carregada, como ela veio sendo feita, não era para ir. Não tinha cabeça, você não tinha foco. Tudo que eu falei aqui, que era para você ter feito de 0 a 10, é isso. Eu fiz tudo ao contrário. Desfoquei, não treinei, a cabeça já não estava boa, os problemas entraram. E acho que Deus usou a Jéssica dessa vez. E ela me fez essa mesma pergunta: qual que é seu foco? Os problemas veio fora. Quando você está lá, qual é o John que você vai assumir? O que você vai enfrentar? E eu acho que a prática do esporte dentro da religião, dentro do profissional, tudo ele ensina a gente a superar os desafios, né? Então aquela foi uma semana turbulenta na minha vida. Mas basicamente eu falei assim, de última hora eu falei, vamos pegar um voo, vamos organizar o que tem, manter o foco no que a gente estava buscando. A gente tem um objetivo agora, vamos seguir o alvo. Cheguei lá, deu tudo certo. Fui campeão de Fortaleza de novo. Cheguei aqui e a gente viu que, assim, nossa, aquele monte de problema que a gente materializou, que são coisas pequenas que vão minando a nossa fé, vão minando a nossa cabeça, vão minando a nossa rotina, estava tudo resolvido. A gente cria aquele paradigma, o cara bateu no carro, será que ele vai pagar? Ele não vai. Ele vai fazer isso, ele não vai. Nossa, eu durmo, não durmo. E eu vi que desde o momento que aconteceu as coisas, assim, não era o mesmo John que estava resolvendo as coisas. O cara bateu no meu carro, era 11 horas da noite, eu saindo de um treino.
Se fosse o John antigamente, ia querer arrumar uma confusão com o cara, ia querer buscar aquilo de uma outra forma. O cara falou, John, pô, é noite, amanhã a gente resolve isso, tal, não sei o quê. Eu cheguei em casa triste, falei pra ele, pô, aconteceu uma coisa chata, bateram no meu carro, isso, aquilo. Mas antes de eu deitar, eu falei, Deus, só me ajuda a resolver. Não deixa as coisas acontecer como eu errava antigamente, buscar aquilo de uma outra forma. E foi engraçado que nessa mesma semana, a palavra que eu mais ouvia na minha cabeça era, tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. E foi uma das coisas que eu mais pedia para Deus. Deus, me ensina a ser paciente, me ensina a descansar, me ensina a ter isso. E a gente vem aprendendo o tempo que a gente tem. Eu falo, essa partícula de tempo que a gente se dedica no domingo, se a gente se dedica numa sexta-feira de oração, às vezes nos PGs que as pessoas têm, essa partícula de tempo que a gente se dedica ali para a gente tentar absorver o máximo do que a gente ganha de conhecimento de uma palavra, que a gente ganha de conhecimento num louvor, que a gente ganha de conhecimento. Porque às vezes nem sempre a gente vai pregar para uma pessoa através do que a gente está falando. A gente vai pregar para essa pessoa através das ações que a gente está tendo. A gente vai pregar essa palavra de Cristo através das nossas atitudes. E uma das coisas que eu mais peço para Deus hoje é que Ele me molde da forma dele. E hoje foi engraçado porque o Júnior mandou mensagem, eu estava com visita em casa. Logo em sequência o Leandro chegou em casa. Logo em sequência eu estava falando com o Léo, que é mais um atleta também, que graças a Deus está junto com a gente aqui agora também. Amém. E começou o culto. Eu nem sabia o que o Júnior ia falar, mas eu sabia que Deus ia usar hoje. Amém. E o Júnior leu uma palavra em Coríntios agora, que aquilo ali basicamente a gente fala basicamente de um atleta, né? Exato. E uma das coisas que eu pedi para Deus, que o mesmo foco que eu tenho dentro da minha profissão, o mesmo foco que eu tenho dentro do tatame, que Deus não deixe eu tirar esse mesmo foco que eu tenho dele. Amém. E antes do culto começar, eu pedi para Deus que eu fosse usado por Ele. Amém. Dentro do tatame, fora do tatame. E que se realmente aquela profecia, também como profecia daquele menino, que eu fosse viajar o mundo através daquilo, que eu pudesse levar a palavra de Deus dentro do tatame. Amém. Acho que o Léo é uma das pessoas que, dentro do tatame assim, foi uma das primeiras pessoas que eu chamei para vir para a igreja. E foi num momento também que eu senti Deus falar. Ali foi a primeira vez que eu acho que eu senti Deus realmente falar para mim. Falou, meu, faz o convite. Só que aí, meu, a gente vive numa brutalidade danada pelo esporte em si, eu falo. E eu falei, pô, Deus, agora, aqui. Eu ficava naquela minha cabeça. E eu ficava, a mesma coisa da minha cabeça é Deus falando. Faltava esse discernimento para mim. O que é a voz de Deus na minha cabeça? O que não é isso? E eu não sei se é só comigo isso. Então, às vezes é uma coisa que eu fico pensando, Deus, é você falando ou eu tô ficando louco de novo? O que tá acontecendo? De novo. E aquele momento ali, quando ele falou aquilo, eu senti, mas me travei, eu não consegui fazer aquele convite e tal. E eu tava dentro do carro e falei com a Jéssica falou assim, foi Deus falando. Eu falei, como você tem tanta certeza? Ela falou assim, porque você tinha mais coisa para falar para ele, né? Eu falei, tinha. No carro eu liguei pro Léo. Eu falei, Léo, você tá bem? Como é que você tá? Tal. Não, tô bem, tal. Eu falei, cara, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, cara, não tenho nada na minha agenda. Eu falei, vamos pra igreja? Eu ouvi o Léo falar, John, eu tava precisando disso. Amém. E aí, Léo? E ali eu me dei conta, eu falei, Deus, que eu não venho, eu brinco, né, que eu falo, pô, hoje eu saí pra garimpar um ouro.
quando a gente vai para campeonato, eu falo que eu sei para garimpar um ouro. Só que nas minhas últimas apresentações eu sempre falei para Deus, eu falei, Deus, que eu saia para garimpar uma alma para você e que eu encontre um ouro nesse meio do caminho. Amém. E eu acho que é isso, a transformação que eu vinha buscando e pedindo para Deus na minha vida era essa. Em primeiro lugar, que Ele nunca deixa eu me afastar de novo da presença dEle. O esporte em si, ele veio, eu falo que eu acho que antes do meu primeiro contato com Cristo. Eu tive depois um contato com Cristo muito novo ainda, mas, sendo bem sincero, eu não entendia nada. Eu não sabia o que era. Era mais você ver os outros indo e você tá ali, e às vezes você sentia algo, mas você não sabia o que era aquilo. Eu acho que quando veio o meu amadurecimento espiritual, isso faz pouco tempo, discernir o que é certo realmente na minha cabeça, de entender aquela voz, que hoje eu sei que não é a voz da minha cabeça. E pelo fato da cura não ter sido do meu joelho, daquela vaga não ser minha, e você entender que aquilo está tudo bem, que o trabalho de Deus não era naquele momento, e não era aquilo que eu falei assim, pô, não é que eu orei pouco por aquela vaga, e não é que o outro menino orou muito por aquela vaga, é entender que o propósito meu e daquele menino também estavam alinhados com o propósito de Deus. Pode ser que aquela vaga seja para aquele menino trazer um propósito maior para a vida dele e na vida de outras pessoas. E eu acho que se tivesse dado certo naquela competição, eu não estaria disputando hoje, viajando tudo que eu tenho viajado numa outra competição, numa outra modalidade. Amém. É isso aí. Esse é o John, gente. Deus abençoe, John. Obrigado. Deus abençoe, meu samurai. Você pode fazer melhor pela vida do John, que é o nosso irmão. Aplaudimos bem forte, com muita alegria. Aleluia. Por muitos Johns que ainda virão. John, obrigado de coração por você ter emprestado um pouquinho da sua experiência. E eu quero terminar com você. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Queridos, eu trouxe emprestado a experiência do John como um atleta, para ilustrar algo para nós aqui essa noite e a gente terminar junto, amém? Está comigo aí? Glória a Deus. Sabe, como eu disse, nós não somos livres do jeito que achamos que somos. Na verdade, a nossa liberdade é escolher quem governará as nossas vidas, quem será o dono das nossas vidas. E esse dono e esse alguém é onde os nossos olhos estão fixos, não é onde a nossa boca está falando, é onde os nossos olhos estão colocados, sabe? E a palavra de Deus vai dizer para nós, os filhos de Deus, que a característica dessas pessoas que estão olhando para Deus é o serviço, é o servir. Mas muitas pessoas vão desanimando no meio da caminhada e vão parando de servir, e vão se cansando de servir. Sabe por que isso acontece? Quando os nossos olhos estão colocados no lugar errado, ou quando os nossos olhos estão colocados no prêmio errado. E é sobre o prêmio que eu quero falar essa noite. Eu pedi para o John vir aqui ilustrar a carreira, a luta dele. Eu ia pedir para ele trazer as medalhas dele, né? O ouro que ele adquiriu, né? 30 pódios em um ano. Querido, você não correu nem 30 quilômetros esse ano. Você já correu 30 quilômetros, Thiago? Já. Você não correu nem 30 quilômetros, ele já ganhou 30 pódios só esse ano. Quem luta, o apóstolo Paulo está falando, quem luta, quem corre, o atleta, ele vai para vencer, amém? E ele está fazendo essa comparação para as nossas vidas, dizendo que
Nós não estamos nessa corrida, nós não estamos nessa luta, nós não estamos nesse campeonato, não sem meta, não para qualquer coisa. Tem um objetivo para as nossas vidas, mas muitos estão cansando e desanimando no meio da jornada, porque estão colocando os olhos no prêmio errado, porque estão tirando os olhos do que de fato está prometido para aquele que chega lá. Se você quer ser o que chega lá, o apóstolo Paulo, na carta para Coríntios, está ensinando, e a primeira dica que ele dá é: tenha disciplina como de um atleta. Tenha disciplina de um atleta. Sabe o que é disciplina? Repetição. Repetir, 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 repetir e repetir, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Eu ia levar a entrevista para outro lado, né? Mas o Senhor é dono de todas as coisas, e deixa Ele usar quem Ele quer usar, inclusive o faixa branca. Se você é faixa branca, fica em paz, querido, Deus pode te usar também. Sabe, e se Ele contasse pra gente como que é a rotina de treinamento, e provavelmente ali no suor do dia a dia deve ter dor, deve ter desgaste. Esse treino sai dolorido. Quem treina na academia sabe, né? Você sai dolorido, não é isso? Você sabe que o treino foi bom porque doeu. A disciplina fala da repetição, fala da dor, fala do desgaste. Em meio a um mundo que tem pregado o verdadeiro hedonismo. Se você não sabe o que é hedonismo, é essa cultura do prazer. Tudo tem que ser prazeroso, tudo tem que gerar prazer. A palavra do evangelho é um choque. E se deixarmos que os cristãos, que a vida com Deus seja parecida com a do mundo, se colocarmos os olhos no lugar errado, é isso que estaremos esperando como prêmio: prazer. Se colocarmos os olhos no lugar errado, é isso que estaremos esperando desse culto: algo prazeroso. Se colocarmos os olhos no lugar errado, o servir uns aos outros, tendo como prazer no final, vai gerar desgaste, desânimo e cansaço. Muitos estão cansados na obra de Deus, muitos estão desanimados na obra de Deus, porque estão colocando os olhos no lugar errado. Hebreus 4:11 vai dizer: esforcemo-nos para entrar no descanso do Senhor. Em outra passagem vai dizer que o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Essa palavra esforço, a tradução, traduzindo numa figura de linguagem para você, é que o judeu, o hebreu, ele tem essa expressão que foi traduzida, chegou no português como esforço, mas lá no original quer dizer que todos os teus músculos estejam empenhados nisso, que toda a tua força esteja empenhado nisso. Sabe o que é atenção? O apóstolo Paulo está dizendo que para receber o prêmio, você precisa da disciplina de um atleta, e a disciplina de um atleta envolve muito foco e muita atenção. Sabe o que é atenção? Atenção é colocar toda a tua atenção em um ponto só. Um atleta, ele é carregado de intencionalidade. Aquele que luta, aquele que corre, aquele que é um boxeador, apóstolo Paulo está falando, todos esses fazem por um prêmio. Ele está usando essa figura de linguagem para dizer que a nossa vida espiritual é igual a deles. Corremos, vivemos por um prêmio. Hoje a palavra de Deus vem nos chamar a atenção, porque talvez muitos de nós estão colocando os olhos no prêmio errado. Muitos de nós já perderam de vista o verdadeiro prêmio. Segundo ponto é que o nosso prêmio é uma coroa
incorruptível. O apóstolo Paulo, como cidadão romano, ele vai pegar emprestado essa expressão e vai usar a figura do campeão romano. Quem já viu em filmes, tinha aquelas provas, aquelas maratonas, aquelas corridas no Coliseu, aquelas batalhas no Coliseu, e todos queriam ser um campeão, porque o campeão romano tinha um era carregado de significado, carregado de entendimento. O campeão romano, alguém que ganhasse a corrida, lembra era biga, né? Tem alguém culto aqui? Obrigado, Paulo. Aquele carrinho que o cara ia em pé, com 2 rodas e o cavalo puxando. Você deve ter visto isso em filme, né? Ele tinha a corrida sabe, aquele que quer chegar em primeiro, quer ser campeão, era muito importante. Porque todo aquele que fosse um campeão romano, ele receberia alguns prêmios. Sabe o que ele receberia como um prêmio? Uma coroa. Sabe o que ele receberia como um prêmio também, Paulo? Ele não ia receber só uma coroa, ele não ia só subir no pódio e eu colocar uma medalha no pescoço dele, não. O campeão romano, não. Além de uma coroa, ele ia receber muito ouro, muita riqueza. E mais do que ser rico, ele não ia ser um qualquer rico com dinheiro. Ele nunca mais ia precisar correr de novo, porque agora ele ia receber uma cadeira lá na área VIP, lá no como é que chama lá no estádio que tem um lugar mais alto lá que fica lá, como é que chama? Camarote. Ele ia receber uma cadeira no camarote, ele ia ser considerado como da família real. Aquele que corre para vencer, não só por uma coroa corruptível, mas Paulo está falando que já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aquele que corre, não corre para chegar em quinto, em sexto. Aquele que corre, não corre para escapar do rebaixamento. Aquele que corre para receber a coroa. Aquele que corre para ser campeão. Mas muitos estão parando no meio do caminho, porque já esqueceu qual é o prêmio. E o prêmio não está nessa vida, o prêmio está na coroa incorruptível de glória que o reto juiz nos dará lá. A riqueza que queremos, a riqueza que esperamos não está aqui, está lá. Vamos lá, quem pode se alegar com essa palavra? Quem pode hoje abrir os olhos e talvez tirar os seus olhos do prêmio que você está esperando aqui, do prazer que está esperando aqui? Há um convite hoje para as nossas vidas: colocar os olhos no prêmio correto, colocar os nossos olhos no prêmio correto. Todo o esforço do John para ganhar um campeonato dura algumas horas, porque no outro dia ele precisa começar tudo de novo e correr atrás de outra coroa dessa terra. Mas glória a Deus, porque ele foi alcançado por uma mensagem e uma esperança de que a outra corrida que ele está fazendo não será em vão, porque quando ele receber dessa coroa, será uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu tenho um destino, eu tenho um objetivo, que é estar na glória com o meu amado. Queridos, há um senso de urgência, há um senso de desespero nas nossas vidas, porque parece que nós viemos às vezes para as reuniões, nós vivemos a vida cristã como que desanimados do serviço. Isso vai revelar demais aonde os nossos olhos estão colocados. Talvez você tenha corrido a carreira cristã colocando os olhos numa cura terrena.
Vamos lá, tem alguém comigo? Talvez isso para você não seja nada. Na minha casa essa palavra tem sido tudo. Eu não sei se você sabe, mas há pouco tempo a nossa casa foi acometida de um luto. Nós perdemos alguém muito querido, a mãe da minha esposa e uma segunda mãe para mim. E eu me lembro que nos dias de internação minha esposa orava o seguinte: Deus, se o Senhor não quiser curar ela dessa enfermidade física, eu tenho certeza que o Senhor a vai curar de toda enfermidade espiritual. Todos os dias da tristeza e do luto, os nossos olhos se voltam para essa palavra. O Senhor não curou ela de uma cura corruptível, mas com certeza, nessa hora, ela já recebeu do prêmio que tanto ela correu atrás. Muitos cristãos, eles vivem a vida dizendo com a boca que Cristo é o seu Senhor, mas os seus olhos estão no dinheiro, está no prazer, está na aprovação, na autoaprovação, na aprovação dos outros. E isso tem deformado como você serve. E quando nós passamos a servir com interesse, nós passamos a servir como que querendo receber algo em troca. E nisso tem causado o quê? Muitas pessoas cansadas e desanimadas. Queridos, quando nós colocarmos os nossos olhos aqui nessa casa, no lugar certo, talvez durante muitos meses, e muitas ocasiões, e muitos tempos, tem tirado os olhos da igreja viva e colocado no prêmio errado. Vamos trabalhar, vamos servir, vamos ser voluntários, porque teremos uma igreja poderosa, uma igreja de lugar cheio, de gente cheia, uma banda. Queridos, há um doce convite para essa pequena comunidade em Santo André: colocar os olhos de volta no prêmio certo. E o nosso prêmio está na glória, os nossos olhos estão na glória. Queridos, se você tem olhado demais para a terra, há um doce convite do Espírito Santo para as nossas vidas hoje. Volta os teus olhos para o lugar certo. Volta os teus olhos para o lugar certo. Aquilo que nós estamos sendo refém, aquilo que tem capturado as nossas vidas, aquilo que tem encantado os nossos olhos, vai determinar a maneira como nós vamos servir. Hebreus 12 vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, para que não estejam cansados, nem desanimados e desmaiando em vossa alma. O próprio Jesus não suportou a cruz por nada. Havia um prêmio proposto para ele, e Jesus, olhando para a alegria que estava proposta logo ali na frente, ele vence, ele suporta. Queridos, o crente foi chamado para vencer. Romanos 8:32 vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo. Mais que vencedores. Deixa eu te falar, você foi chamado para vencer, sim, mas não nessa vida, para vencer a morte. Hoje, em nome de Jesus, crente, coloca os teus olhos, devolve os teus olhos, perceba que a vida, o mundo, o nosso adversário, o quanto ele tem seduzido pessoas à distração, a se distraírem, perderem o foco. O cenário de pessoas cansadas e desanimadas é um cenário de pessoas que já perderam o foco, a atenção, a devoção, aquilo que precisaria ter. Mas como um pai corrige o filho que ama, hoje esse doce Espírito nos chama, nos convida a colocar os olhos de volta no Senhor.
E a terceira característica do apóstolo Paulo, para chegar lá, além de ser disciplinado como um atleta, além de estar de olho no prêmio correto, ele vai ensinar que a maneira para chegar lá e ser campeão é servindo até o fim. Servindo até o fim. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero que você guarde essa frase no teu coração, no teu espírito. Ninguém entrará no reino milenar de Jesus Cristo sem que antes tenha entrado no reino da graça do Espírito Santo. Jesus, ele ascendeu aos céus e hoje está à destra do Pai. E um dia ele volta, ele vem, ele volta na segunda vinda em glória, para dar start, início no reino milenar, aqui na terra. Mas ninguém vai entrar no reino milenar de Jesus Cristo sem que antes tenha entrado no reino da graça do Espírito Santo agora. Sabe o que isso quer dizer? Que no reino de Deus não tem ociosos, não tem pessoas ociosas. A evidência do reino de Deus em nós é o amor ágape, que é o amor sacrificial, é o amor que está se dando agora. Se você tem operado, se você tem andado, se você tem vivido debaixo de outro entendimento, colocando os teus olhos em outro lugar, esperando recompensa aqui, esperando aprovação aqui, se você tem feito da igreja sua amante, sua prostituta, querendo ter prazer por meio de ministério aqui, há uma palavra doce de convite do Espírito Santo a se arrepender e a voltar os olhos para o lugar certo. Igreja viva, eu oro no Espírito com temor tremendo na minha entranha, que a agenda do nosso dia de hoje não tenha te roubado dos olhos certos, que a agenda do dia de hoje não tenha roubado o teu entusiasmo de cultuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que os dias de Instagram não estejam sendo mais convidativos do que a coroa de glória que nos está prometida. Porque do contrário, não seremos campeões. Mas há um convite para nós hoje. Quanto mais nós vamos recebendo da vida dele, mais nós vamos morrendo para nós mesmos, como um atleta que vai renunciando para chegar lá no objetivo. Hoje o Senhor nos convida. Eu queria te convidar a fechar seus olhos e de uma maneira sincera hoje. Eu não sei se você está esperando sentir alguma coisa. Eu não sei se você está esperando um grande barulho, um grande movimento que alguém faça. Eu não sei se você está esperando alguma coisa que possa vir dessa terra, mas eu queria te convidar a fechar seus olhos agora e convidar ao Espírito Santo a colocar os teus olhos no lugar certo, a colocar os nossos olhos no lugar certo. Eu quero te lembrar que a maneira como você tem servido tem denunciado aquilo que você está olhando. Vamos lá, igreja viva, essa palavra é para nós. Cada um pega a sua porção, mas a maneira como nós estamos servindo tem denunciado o que é que nós estamos olhando. Quando você chegou hoje aqui sem se preocupar quem veio com você,
Isso tem denunciado aquilo que você está olhando.